Olá pessoal, boa noite. Vamos estudar hoje capítulo 5 de 2 Samuel, nessa sequência que a gente vem vindo desde lá de 1 Samuel, que eu comecei a fazer esses estudos com vocês. Agora hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de 2 Samuel. Capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: E Davi ia crescendo em poder, cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Muito bem. Crescendo em poder. Esse é o tema do estudo que eu quero trazer para vocês hoje. Crescendo em poder. No caso de Davi, esse poder ele estava relacionado ao poderio militar bélico, à conquista, às guerras, que naquela época havia necessidades de se estabelecer o povo de Deus na terra da Palestina. Então, por isso que ele crescia em poder. Mas nós também, hoje, nós também temos que crescer em poder. Por quê? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as hostes da iniquidade que estão nas regiões celestes, contra os poderes desse mundo, contra Satanás. A Bíblia diz que nós devemos nos armar da armadura de Deus, tomar o capacete, tomar a espada, tomar o escudo, fazendo uma analogia em relação à oração, em relação à pregação, em relação à palavra de Deus. Então, sim, hoje nós temos que crescer em poder? Temos, porque o nosso inimigo, ele é o mesmo inimigo que Davi lutava. Hoje, nós não temos que lutar como Davi fazia com a espada, porque naquela época o povo, os inimigos eram energizados por Satanás para guerrear contra o povo de Deus. Havia uma diferença. Hoje nós somos o povo de Deus, mas a nossa luta não é uma luta armada contra a carne, contra o sangue, mas é uma luta armada pelo Espírito, armada pela palavra de Deus contra Satanás e contra as hostes dele. Tá bom? Ficou bem claro esse ponto aí? E a Bíblia diz também: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida espiritual, ela é um caminhar. Quando a Bíblia fala que nós devemos crescer em poder, crescer em conhecimento, crescer em dedicação, crescer em conhecer o Senhor. Porque em todos os aspectos da vida, desde que você nasce, você começa a dar os seus primeiros passos. Primeiro você toma leite, depois vem comida sólida, depois você vai aprendendo a linguagem, você vai aprendendo a pedir, pedindo a chorar e, consequentemente, você entra na escola e vai aprendendo, até você se tornar homem adulto. A Bíblia fala que nós devemos almejar como recém-nascidos o puro leite espiritual para que por ele nós possamos crescer. Então, Paulo ainda ele cita, ele adverte aos Gálatas que eles deveriam voltar a tomar leite novamente, porque era uma igreja que havia se esquecido do seu papel. O cristão que se esquece do seu papel é aquele cristão que ele sempre fica no leite, ou seja, ele não cresce espiritualmente. Isso é um desgaste, tanto na vida espiritual quanto em qualquer aspecto da vida secular. Porque se você tem uma empresa e nessa empresa tem trabalhadores, imaginamos uma empresa de construção civil. Então nós temos os encanadores, os eletricistas, os carpinteiros, os mestres de obra, os engenheiros, os pedreiros, os pintores. Ou seja, o pintor faz o serviço do pedreiro? Não. O eletricista faz o serviço do encanador? Não. Mas cada um desses profissionais atuando na sua área, a obra vai ser o quê? Vai ser perfeita. Por isso que a Bíblia diz que Deus deu uns como pastores, outros como os apóstolos, outros como evangelistas, outros como os pregadores. Para quê? Para que a obra de Deus também fosse perfeita.
E para que você se torne um eletricista, um encanador, um pedreiro, você teve que começar do zero, você foi aprendendo. Não foi de uma hora para outra que você nasceu sabendo o ofício de pedreiro, mas você teve que aprender. E não é de uma hora para outra que você se entrega a sua vida a Jesus que você vai conhecer de Gênesis a Apocalipse. Mas é uma responsabilidade e uma incumbência da sua parte se inteirar das Escrituras. A Bíblia diz que nós devemos ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Porque nós vamos ser confrontados com essa verdade. Satanás usa argumentos e argumentos fortes e pesados para se debater com os cristãos. E Deus precisa de nós, que nós sejamos, digamos assim, afiados, que a nossa espada esteja afiada, que nós tenhamos a resposta na ponta da língua para responder. Porque se você não crescer espiritualmente, como que você vai fazer parte da obra? Não tem como. Porque você vai acabar sendo escândalo na obra. E a obra, ela não vai ser realizada por sua culpa. Por quê? Eu tenho a minha construtora lá. Tem o pedreiro, o encanador. Aí o pedreiro está levantando as paredes. Aí precisa o quê? Precisa passar os canos. Aí vem o encanador. Mas o encanador, ele está demorando demais para fazer o serviço. O encanador não sabe fazer o serviço bem feito. Aí o que acontece? Toda a obra vai ser prejudicada. Toda a obra não vai ter um bom andamento. Por quê? Porque o pedreiro não é qualificado. O pedreiro não tem competência para fazer a obra. O que eu vou fazer com o pedreiro? Vou mandar ele embora. Vou mandar ele embora e vou contratar um outro para pôr no seu lugar. É isso que vai acontecer. A obra não pode parar. A obra não pode. É prejuízo para mim a obra parada. E na obra de Deus? E na obra de Deus, será que eu não estou marrando a obra de Deus? Será que eu não estou atrapalhando a obra de Deus? Não estou atrapalhando com a minha falta de vontade? Não estou atrapalhando com a minha falta de decisão? Não estou atrapalhando com a minha falta de trabalhar? Com a minha inexperiência e com a minha falta de vontade de crescer espiritualmente? Eu estou atrapalhando a obra. Será que Deus vai me mandar embora por causa disso? Não sei. Faça a pergunta para o seu coração, porque a Bíblia diz que o Espírito, ele toca no nosso coração e ele fala o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar, como nós devemos agir. E se o Espírito tocar no seu coração, é porque você está fazendo a coisa que não está agradando a Deus. Porque a Bíblia diz, seja o Espírito de Deus, seja a paz de Deus, o árbitro em nossos corações. Então, se eu estou em dúvida alguma coisa e eu estou empurrando essa minha dúvida com a barriga, eu estou empurrando ela, é porque o pecado jaz em mim. É como Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E se o mal que eu não quero fazer eu faço, já não é eu que faço, mas é o pecado que habita em mim, que me leva cativo a fazer o erro, a fazer o pecado, a fazer o engano. Então aqui, o versículo 10, Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Você quer que Deus seja com você? Você quer que Deus esteja do teu lado? Você quer que Deus seja a sua companhia? Você quer ser um rei vitorioso? Você quer alcançar a terra prometida? Você quer ser um homem segundo o coração de Deus, igual Davi? Cresça na graça e no conhecimento. Aproxime-se de Deus cada vez mais. E Deus vai te abençoar. E Deus vai estar com você. E Deus vai fazer com que você cresça, com que você se frutifique. Seja uma bênção na obra de Deus. Diga assim, Senhor, eis-me aqui. O que eu devo fazer para ti? Tá bom? Um abraço, fica com Deus. Até a próxima.